Nesta aula eu vou falar sobre configuração na ASP.NET Core. A versão anterior da ASP.NET usava o namespace System Configuration e era capaz de ler arquivos de configuração XML como o arquivo webconfig. O arquivo webconfig, além de conter configurações da aplicação, continha muitas configurações do framework, o que tornava o arquivo muito grande e difícil de trabalhar. No novo modelo de configuração da ASP.NET Core, a API de configuração fornece uma forma de configurar uma aplicação com base em uma lista de pares nome-valor, onde o nome funciona como uma chave de identificação e o valor é o valor que você quer definir no arquivo de configuração. Ele segue aqui o formato JSON, né? Define os pares no formato nome, separado por dois pontos, valor. Nessa abordagem, nós podemos recuperar informações de várias fontes, onde esses pares nomes, valores, também podem ser agrupados em uma hierarquia de vários níveis, como vemos aqui nesse exemplo de arquivo de configuração. Além disso, nós podemos ler essas informações em tempo de execução de várias partes do aplicativo. Os dados de configuração do aplicativo, dessa forma, podem vir de um arquivo como um arquivo JSON, um arquivo XML, um arquivo INI, pode vir de variáveis ambientais, de argumentos de linha de comando, de uma coleção na memória ou de provedores personalizados. O formato mais utilizado é o formato JSON, né, que vai seguir a regra de sintaxe JSON, onde os dados são separados por vírgulas, as chaves contêm objetos, os colchetes expressam matrizes e valores, e os dados, o par valor é separado por dois pontos. Então, nesta aula, eu vou mostrar como nós podemos criar um arquivo de configuração e ler informações dele. Eu estou abrindo aqui a aplicação que eu criei na última aula, na aula de inicialização, e o resultado da execução dessa aplicação, ela está exibindo macorate.net no navegador. Apenas para recordar, eu tenho aqui definido aqui no arquivo startup da minha aplicação, que é chamado na inicialização, no método configure, porque o método configure services está vazio. Eu estou definindo aqui, exibindo essa string. O que eu vou fazer? Eu não vou exibir uma string fixa, eu vou ler informações de um arquivo de configuração que eu vou criar. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar um arquivo de configuração e vou mostrar como nós podemos acessar esse arquivo para ler informações definidas no mesmo. Então esse seria um roteiro básico para você acessar arquivos de configurações na ASP.NET Core. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou aqui na minha Solution Explorer, vou selecionar o meu projeto, vou em Project e vou dar Add New Item. Aqui eu vou selecionar a opção ASP.NET Configuration File. Eu vou criar um arquivo de configuração para a minha aplicação ASP.NET. Observe, que ele me sugere o nome appsettings.json. Esse arquivo, por padrão, ele é o arquivo criado, o arquivo de configuração da aplicação ASP.NET Core. Então eu vou aceitar a sugestão e vou criar esse arquivo no meu projeto, com esse nome. Ele vai criar um arquivo na raiz aqui do meu projeto, olha aqui, e ele já definiu aqui, seguindo o formato ali, nome-valor, um item de configuração. Ele definiu o indexador como connection string, o nome default connection e o valor, que é o valor da string de conexão. Eu vou criar um outro item de configuração, então para isso eu tenho que seguir a regra da sintaxe. Então eu tenho que definir um nome, que eu vou chamar de mensagem, separar por dois pontos e definir o valor. Aqui eu vou definir um texto que eu vou obter aqui desse arquivo, macorate.net, quase tudo para .net. Então agora eu vou separar isso com uma vírgula. Então agora eu tenho dois itens de configuração, identificados pelo nome mensagem e por esse texto, que é o valor, pelo indexador connection string e pelo nome default connection com esse valor. Então eu vou acessar esse arquivo e vou ler essas informações. Então eu vou fechar aqui, o arquivo já está criado, e agora eu vou usar a classe startup, que é chamada na inicialização da minha aplicação.
Então a primeira coisa que eu tenho que fazer nessa classe é definir uma propriedade do tipo e-configuration. Eu vou dar public e configuration, tá? Vou dar o nome de config aqui e vou definir, uma propriedade. Eu vou dar o get e o set. Tá? Essa propriedade, essa interface e-configuration, ela está no namespace Microsoft Station Configuration, que ele já referenciou aqui no projeto, tá vendo? Então, é esse tipo que eu vou usar para acessar as configurações. Agora, eu vou criar um construtor na classe, vou usar o atalho setor tab tab. Tá? E nesse construtor, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma instância da classe Configuration Builder. Então, vou chamar de Builder, poderia chamar de qualquer outro nome, igual New Configuration, que ele vai criar uma estrutura de configuração para mim. Tá? E agora, eu vou encadear, né, definindo os middleware. Então, eu vou definir aqui o caminho base, né, que eu preciso informar para a minha aplicação, aonde eu posso buscar esse arquivo. Então aqui eu vou usar a classe directory e vou obter o getCurrent directory, que é o diretório atual. Aqui eu preciso... Bom, sem eu fazer isso, por que eu preciso fazer isso? Porque o aplicativo ele precisa saber aonde ele vai procurar o arquivo, tá? Muito bem, depois que eu definir o caminho, tá, para procurar o arquivo, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que usar o método addJSONFile, que na verdade ele é um provedor de configuração JSON. E eu tenho que passar aqui qual é o nome do arquivo que eu vou ler, o arquivo de configuração, que é o meu app settings, e eu tenho que passar a extensão também, .json. Tá? Por isso que eu falei que quando eu poderia ter criado esse arquivo com outro nome. Tá? Bastaria eu informar o nome dele aqui. Então eu defini um middleware aqui cujo trabalho vai ser ler esse arquivo de configuração. Tá? Agora, o que falta fazer? Falta eu criar a estrutura de configuração a partir do Configuration Builder. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha propriedade, né? E vou usar o Builder, né? E vou dar um build aqui. Então, ele vai criar para mim, nessa propriedade, a estrutura de configuração com as informações do arquivo que ele leu, do arquivo appsettings.json. Certo? Agora, o que falta? Falta eu acessar as informações contidas aqui, que eu vou fazer aqui. Então, eu tenho aqui, eu vou ter que usar o nome mensagem, e aqui, como eu tenho um indexador, eu vou ter que usar o indexador, 2 pontos e o nome, tá? Default Connection, para acessar essa informação. Então, vamos lá. Então, eu vou definir aqui var mensagem. Eu vou lá no meu config, que é onde está. Eu tenho as informações da configuração, né? E aqui agora eu vou definir. Tem que passar qual é o nome, né, que vai identificar o meu valor que eu quero obter do arquivo de configuração. No caso aqui vai ser mensagem. Né? Olha aqui, ó. Mensagem. Muito bem. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou obter conexão. Aqui eu tenho que passar o nome do indexador, que é connection strings. Eu não sei se é maiúsculo ou minúsculo, vamos lá. Vou copiar e colar aqui, ó. 2 pontos e depois eu tenho que, default connection, que eu vou copiar para não errar o nome aqui. Certo? E eu vou colocar ponto e vírgula aqui. Vou recolher aqui para você acompanhar. Então, com esse código, eu
eu li o arquivo de configuração e extraí o valor de mensagem e o valor de default connection. Agora eu vou exibir aqui. Então, ao invés de eu exibir aqui o texto fixo, eu vou exibir a mensagem, vou copiar e colar e vou exibir aqui a conexão. Tá? Agora basta eu executar. Então eu vou executar a aplicação. Olha aqui, macorati.net, quase tudo para .NET. Eu não me preocupei com formatação, né? E depois ele exibiu o valor lá, serve localdb, database name, que é o arquivo da informação que está contida aqui, ó. Pode ver que é essa informação que ele leu. Então ele leu as duas informações. Então esse aqui é um roteiro básico, né, que mostra uma maneira bem simples de você criar um arquivo de configuração, definir valores nele e acessar os valores. Existem mais opções. Durante o curso nós vamos ver quais são essas opções. Tá? Então na próxima aula eu vou mostrar como criar um serviço para ler esse arquivo de configuração. Então, até lá!